Gente, em meio a essas incertezas sobre a política fiscal no novo governo, o juro futuro atingiu o maior nível desde 2016. Segundo o mercado financeiro, a taxa básica de juros no Brasil pode chegar a 15% no primeiro semestre do ano que vem. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o ex-diretor do Banco Central e também presidente do Conselho de Administração da plataforma Jive Investment, Luiz Fernando Figueiredo. Luiz Fernando, obrigada por falar com a gente mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Luiz Fernando, por que essa perspectiva, então, de uma alta da Selic para o próximo ano? Essa instabilidade toda gerou isso? Por quê? Pelo seguinte, porque o que o governo eleito está pedindo não é aceitável. É um volume tão grande de recursos ao longo do ano que vem que vai complicar, sim, ou tem uma boa chance de complicar a luta contra a inflação. A inflação ela vem caindo paulatinamente, mas com um gasto tão grande fiscal adicional ao orçamento, o que acontece? É uma expansão tão grande que todo esse esforço da inflação vir para baixo, ele pode ficar por terra. E por isso o mercado... Não é que o mercado acha que virá 15%, mas o mercado está falando, olha, existe uma chance de ter que subir os juros. Pode ser que seja para 15% ou mais. Edu, é um prazer falar contigo mais uma vez, obrigado por nos atender sempre. A gente viu aí, Fernando Haddad sendo escalado pelo Lula para um almoço com banqueiros. Também estamos acompanhando a possibilidade dele ser o nome para o Ministério da Fazenda, com Pércio Arida para o Ministério do Planejamento, que vimos ontem gerou uma reação positiva na Bolsa, no mercado. Como é que você avalia a junção destes nomes e o que isso vai trazendo de expectativa para esse mercado que trabalha com essa ansiedade e o motivo dessas reações? Então, quando se tem esses nomes aliados, uma reação positiva. Quando se fala de valores, uma reação negativa. De que forma que a gente pode ir entendendo, então, a movimentação do PT a partir dessa reação do mercado? Vamos lá. O problema começou semana passada, quando Lula disse que estabilidade fiscal e responsabilidade social não são compatíveis. Ou seja, que ele vai dar prioridade à responsabilidade social. Quando todos os agentes sabem que sem uma estabilidade, e nisso vale fiscal, não tem como qualquer ação social de fato chegar nas pessoas mais vulneráveis. É um pressuposto. É como na faculdade aquela pessoa faz matemática 1 e matemática 2. Você não consegue fazer matemática 2 se você não fizer matemática 1. É um pressuposto você ter uma situação de estabilidade para que as suas ações sociais cheguem às pessoas vulneráveis. Porque senão o dinheiro chega lá, mas do outro lado tem uma inflação muito alta que come toda a renda dessa pessoa. Então, qual é a preocupação do mercado? É que esse tipo de dúvida não existe. Olha, estabilidade é um pressuposto. Vamos fazer as ações sociais? Nisso o sistema todo gosta, concorda, mas desde que não fique com essa história de conflito. Muito bem. Quando vem na discussão de quem será o ministro, vem esse elemento, que é o Haddad, que... Enfim, no final ele está em linha, sem dúvida, com o Lula. Mas um elemento como o Pércio Arida, uma pessoa como o Pércio Arida, que tem uma história espetacular, assim, inclusive de ajuda ao Brasil, Plano Real, etc. E que tem uma cabeça de que realmente a estabilidade é um pressuposto, isso dá uma certa... Então, na perspectiva dele estar presente e ele ter uma voz dentro do governo, dá um certo alívio. Então, no final, ontem, o mercado foi um mercado que estava um pouco mais aliviado dessa dúvida, que é uma dúvida que não deveria existir. É exatamente sobre esse ponto que eu queria falar com você, essa dobradinha, né? O nome político junto com o nome técnico, né? Que tem uma história positiva, né? Que o mercado vê com os bons olhos, é uma forma também de equilibrar essa parte da economia, né? Já que agora ela deve ficar fragmentada entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Agora, um deve se sobrepor ao outro ou será que conseguem trabalhar em equilíbrio?
Pelo que parece, eles têm uma relação muito boa e tem que ser em equilíbrio. Tudo que é fora do equilíbrio acaba sendo ruim, acaba nos levando para um lugar pior, né? Agora, o que acontece é que o Pércio Arida, ele não entraria numa canoa furada, ou seja, numa empreitada onde a estabilidade não seja levada muito em consideração. Então, essa que é a questão. De novo, não existe nenhuma briga com o que está acontecendo. O que existe é um receio muito grande de que uma coisa básica como essa não seja levada em consideração. Quando vem a figura do Pércio Arida, o mercado fala, opa, ela deve ser levada em consideração, porque senão ele não iria. Figueiredo, agora voltando a falar sobre ajuste fiscal, eu queria entender de você, porque a gente tem uma discussão sobre valores aos quais essa PEC poderia encampar. Então já se falou em quase 200 bilhões, depois em 130 bilhões, 150 bilhões, ainda há um mistério em torno desse valor. E uma das críticas é que, ao se discutir o valor, não se discute também uma âncora fiscal ao mesmo tempo. Conforme o valor for maior, a âncora fiscal ela também tem de ser mais robusta. Como é que funciona essa balança entre valor e aquilo que o governo vai fazer para tentar equilibrar as contas também? Tá, vamos lá. O Brasil hoje, ele está produzindo 1% do PIB de superávit. É isso que ele produz hoje. Para que a gente tenha uma dívida que não cresça muito, esse número deveria ser 2%. Tá? Vamos ter então isso na cabeça, 2%. Quando o governo pede para gastar mais, ele está nos afastando desses 2%, que é, digamos, um equilíbrio. Então, se você pede 100 bilhões, é equivalente a 1% do PIB. Então, você sai de superávit de 1%. Então, você está 1% longe do equilíbrio, você passa a ter 2%. Agora, se você pede 200 bilhões, você vai ficar 3 pontos percentuais do equilíbrio. Gera uma distância muito grande. Porque o que o arcabouço novo tem que nos produzir? Uma visão de que a gente vai chegar em algum momento no equilíbrio e não pode ser muito longe. Por quê? Porque a nossa dívida já é muito grande, não dá para ela ficar crescendo, porque daqui a pouco ela fica impagável. Então, a questão é o quanto eu estou me afastando do equilíbrio, que em algum momento precisa acontecer. 200 bilhões é muito, é um excesso. E fica muito difícil que depois você consiga chegar ao equilíbrio. Muito bem, a gente conversou com o Luiz Fernando Figueiredo, ex-presidente, ex-diretor do Banco Central. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima.